Kyra Miss Jackson. Ooh, I am for real. Olá, meu nome é Pedro Henrique e hoje iremos falar sobre linguagem orientada a objetos. Introdução. O que é POO? A POO é uma orientação de objetos. OO, em uma definição formal, é um paradigma de análise, projeto e programação de sistema de software baseado na composição e integração entre diversas unidades de software, chamadas de objeto. Ou seja, é um modelo utilizado dentro de software onde trabalhamos com unidades chamadas objetos. O criador do conceito se chama Alan Kay, nascido em Springfield em 17 de maio de 1940. Ele é um informático estadunidense e também é conhecido por ter sido um dos inventores da linguagem de programação Smalltalk, pai do conceito de programação orientada a objetos, que lhe valeu o prêmio de Turing em 2003. Concebeu o laptop e a arquitetura das modernas interfaces gráficas dos computadores. Alan Kay dizia que a melhor forma de prever o futuro é inventando. Alan Kay lançou o postulado de que o computador ideal deveria funcionar como um organismo vivo, isto é, cada célula comportar-se relacionando-se com as outras células a fim de alcançar um objetivo. Entretanto, funcionando de uma forma autônoma, as células poderiam também reagrupar-se para resolver outros problemas ou desempenhar outras funções, trocando a mesma mensagens químicas entre elas. A programação é orientada a objetos e o mundo real. A orientação a objetos visa um pensamento o mais próximo possível da vida real. Ao programar orientando objetos, não teremos apenas funções que são chamadas em seguida umas das outras, mas sim objetos que possuem estados e comportamentos. O objetivo da programação orientada a objetos é aproximar o mundo digital do mundo real. Programação imperativa. Neste paradigma, o algoritmo é desenvolvido pensando-se em uma série de etapas e ações que o software deve cumprir para alcançar o seu objeto. Um exemplo claro para isso é a troca de uma lâmpada. Primeiro passo, você desliga o interruptor. Segundo, pegue a escada, suba na escada, retire a lâmpada, coloque uma lâmpada nova, desce a escada, guarde a escada e ligue o interruptor. A programação orientada a objetos não era mil maravilhas antigamente. Primeiramente, ela começou com a programação de baixo nível, depois a programação linear, em seguida a programação estruturada, depois para a programação modular e hoje ela se tornou o que é a programação orientada a objetos. Para entendermos um pouco melhor este conceito, a programação de baixo nível é uma programação muito antiga que hoje em dia nem é mais utilizada pelos programadores. Esta linguagem ela é especificamente uma linguagem de máquina para melhor compreensão de vocês. Depois foram surgindo as linguagens de alto nível, só que modestamente. Logo em seguida da linguagem de baixo nível surgiu a programação linear. Nesta linguagem não era possível que o usuário pudesse fazer muitas coisas. Ela funcionava basicamente como uma lista de fazeres. A programação estruturada permitia pequenas partes de programação linear em seu programa, só que de forma organizada, que pudessem ser executadas fora da ordem natural das coisas. Então as coisas pararam de ser pequenos programas e começou a dar origem aos sistemas. Só que a programação estruturada não começou a dar conta desses sistemas, então eles tiveram que criar uma metodologia um pouco mais evoluída, e aí surgiu a programação modular. A programação modular tinha que o usuário criasse pequenos módulos estruturados, valorizando dados e funcionalidades. E essa programação permitia que você colocasse tudo isso em pequenas cápsulas protegidas, na intenção de aguentar vários sistemas e suas complexidades. Só que a programação modular não teve uma vida muito grande, porque logo em seguida surgiu a POO, a programação orientada a objetos. Os 4 pilares da programação orientada a objetos. Quais são e para que serve cada um deles? Esses pilares são chamados de
abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. A abstração consiste em um dos pontos mais importantes dentro de qualquer linguagem orientada a objetos. Como estamos lidando com uma representação de um objeto real, o que dá o nome a um paradigma, temos que imaginar que esse objeto irá realizar dentro do nosso sistema. São 3 pontos que devemos ser levados em consideração nessa abstração: identidade, propriedade e métodos. Exemplo: objeto, cachorro. Identidade: nome do objeto, cachorro 01. Propriedade: raça, pastor alemão. Métodos: latir. Encapsulamento. O encapsulamento é uma das principais técnicas que define a programação orientada a objetos. Se trata de um dos elementos que adiciona segurança à aplicação em uma programação orientada a objeto, pelo fato de esconder suas propriedades, criando-se uma espécie de caixa preta. A maior parte das linguagens orientadas a objetos implementam um encapsulamento. Exemplo: quando clicamos no botão para ligar a televisão, não sabemos o que está acontecendo internamente. Podemos então dizer que os métodos que ligam a televisão estão encapsulados. Herança. O reuso de código é uma das grandes vantagens da programação orientada a objetos. Muito disso se dá por uma questão que é conhecida como herança. Essa característica otimiza a produção da aplicação em tempo e linhas de código. Para entendermos melhor essa característica, vamos imaginar uma família. A criança, por exemplo, está herdando característica de seu pai. Os pais, por sua vez, herdam algo dos seus avós, o que façam com que a criança também o faça, e assim sucessivamente. Polimorfismo. Na natureza, vemos que são capazes de alterar sua forma conforme a necessidade, e é essa ideia que vem do polimorfismo, na orientação a objetos. Como sabemos, os objetos filhos herdam características e ações de seus ancestrais. Entretanto, em alguns casos é necessário que as ações para o mesmo método sejam diferentes. Em outras palavras, o polimorfismo consiste na alteração do fundamento interno de um método herdado de um objeto pai. Exemplo: eletrodoméstico. Esse é um objeto que possui um método ou uma ação, ligar. Temos 2 objetos, televisão e geladeira, que não irão ser ligados da mesma forma. Assim, precisamos, para cada uma dessas classes filhas, reescrever um método ligar diferente para cada uma delas. Então, pessoal, espero ter explicado para vocês o que é programação orientada a objetos, simplificando, APOO. E é claro, pessoal, não o mais importante, mas não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar e deixar aí uma ideia de quem sabe um próximo vídeo.